Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Antes de começarmos, quero te pedir para deixar seu like, assim o YouTube recomendará esse vídeo a mais pessoas. E se quiser apoiar o canal e esse movimento de despertar, é só clicar em assinar para se tornar membro. Muito obrigada! Vamos à palestra de hoje. O tema desta noite é o Santo. O livro de Isaías, capítulo 43, nos diz: Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Leia com atenção, e há apenas um Salvador. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, e não há outro Salvador. É preciso refletir sobre isso, e realmente refletir sobre isso para extrair dele a sua mensagem. Não se pode descobrir o verdadeiro caráter de Deus investigando ou discutindo sobre ele. É preciso deixá-lo salvar, então se sabe. Ele é um Salvador em todos os sentidos da palavra, então é preciso deixá-lo salvar. E só então se conhece realmente o caráter de Deus. Você pode discuti-lo, investigá-lo, desde agora até o fim dos tempos, mas nunca conhecerá realmente a Deus. Então, esta noite, estamos discutindo este santo, e este santo é Eu Sou. Deus se vestiu com a humanidade, se vestiu completamente com o homem. Ele vestiu o homem como se fosse uma vestimenta externa, e assim, com a vestimenta vestida, diga: Eu sou. Esse é Deus, o único Deus, não há outro Deus. Ele é realmente Deus? Bem, ele diz que é um Salvador. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isso é realmente verdade? Bem, então eu deveria realmente testar. Se quando eu estou aqui digo eu sou antes de dizer que sou isso, aquilo e aquilo outro, isso é realmente Deus. Ele é realmente um Salvador? Bem, então, teste-o, veja se ele realmente pode me salvar da minha atual restrição neste mundo. Apenas teste-o. Bem, eu já fiz isso inúmeras vezes. Desde que o descobri, tenho tentado compartilhá-lo com esses aspectos do meu próprio ser, pois eles são apenas o meu ser sendo empurrado para fora. Não há nada além de Deus no mundo. Acreditamos que a Bíblia é algo que registra o passado. É contemporânea. Acreditamos que os israelitas foram salvos do Egito por algum ato milagroso de Deus há incontáveis anos, milhares de anos, e não sabemos que isso está acontecendo agora. Acreditamos que os faraós morreram há milhares de anos e não sabemos que eles estão em nosso presente, que qualquer tirano neste mundo que possa escravizá-los, que possa restringi-los, é um faraó e não deixará meu povo ir. Então, sem o meu consentimento, sem qualquer desejo da minha parte, fui recolhido, como milhões de outros, quando o mundo achou que precisava de mão de obra, e colocado no exército. Então, naquele exato momento, em vez de ganhar, digamos, $10.000 a $12.000 por ano, disseram-me que, dali em diante, até que me libertassem, eu ganharia $50 por mês, não por semana. Eles me dariam minhas roupas. Eu tinha roupas. Eles me dariam minha comida. Bem, eu tinha comida muito melhor. Eles me dariam abrigo. Bem, eu tinha abrigo. Eu tinha uma casa. Eu tinha tudo o que queria. Não, eles não deram ouvidos a isso, então me colocaram em um complexo, chamaram de acampamento, e aqui, nesta área, reduziram a renda de $12.000 por ano para $50 por mês, sem o meu consentimento. E eu tinha um contrato de arrendamento que durou um bom tempo, com esposa e filho para sustentar, e todas essas coisas. Eles não consideraram isso. Quem é o faraó neste mundo? Mas então eu acreditei nas Escrituras. Eu acreditava que com Deus todas as coisas são possíveis, e eu acreditava firmemente que Deus é Eu Sou. Não há outro Deus. Eu não conhecerei outro Deus na eternidade. Mas o Deus que eu conheço é uma experiência no presente, em primeira pessoa.
Eu sou o Senhor teu Deus, primeira pessoa, presente, e então eu acreditei firmemente nele e confiei nele. Então ele se revestiu de mim e me fez viver, foi assim que eu me tornei vivo. E agora eu confiarei nele implicitamente. Seu nome é Eu Sou, ele não tem outro nome. Existem outros nomes, mas o nome verdadeiro é Eu Sou. E então eu agora confiarei nele e o testarei. E assim, enquanto estava no Egito, Egito significa Campo, Louisiana. Então, isso é o Egito, estou em um complexo, não consigo sair dele, um passe para me tirar do portão e depois voltar, mostrar o passe novamente, e lá está você, completamente restrito. Meu faraó, cujo coração estava endurecido. Quando solicitei uma saída desta terra chamada Egito, ela foi negada. A mesma história que nos é contada no Antigo Testamento. Então o faraó disse não aos filhos de Israel: vocês não podem ir. Eu não os deixarei sair do Egito. E assim, todos os apelos do mundo não amoleceram seu coração. Ele disse não ao meu pedido. Então, esta noite, crendo na Escritura, que o único nome de Deus é Eu Sou, presumi que sou o homem que eu queria ser. Presumi que estou onde estaria se minha suposição se concretizasse, e lá dormi. De madrugada, 4 da manhã, diante do meu rosto apareceu uma folha de papel que se assemelhava à folha que eu havia assinado e solicitado para minha dispensa honrosa. E lá estava ela, reprovada e assinada por um coronel. Não a assinou como faraó, mas era faraó. Ele tinha o poder de me manter ali para sempre. Esse era o poder investido nele pelas leis do país. Era faraó. Mas, apesar da negação do faraó ao meu pedido de fuga do Egito, eu acreditava em Deus. E o nome de Deus é Eu Sou. Simplesmente presumi que sou o homem que quero ser, um homem que agora é um civil, um homem que foi dispensado honrosamente, um homem que vive no mundo exterior, não neste complexo que é o Egito. E naquela noite, este papel surgiu diante dos meus olhos e uma mão até o cotovelo. A Bíblia usa o Espírito de Deus e o simbolizou como um dedo, como nos é dito no livro dos Juízes, que é o dedo do Senhor. Ela nos diz no livro de Daniel que a mão apareceu e escreveu. Ela nos fala em Isaías sobre o braço de Deus. Então, o dedo, a mão e o braço são símbolos da atividade de Deus, quando alguém crê em seu nome, que é Eu Sou. Então, naquela noite, diante do meu rosto, surgiu este papel e então o braço saiu, até o cotovelo, segurando uma caneta, e rabiscou reprovado e escreveu corajosamente acima dele aprovado. Então, ouvi a voz de Deus. É a minha própria voz no fundo da minha alma e a voz disse: o que eu fiz, eu fiz. Não faça nada. Então, quem pode deter a mão de Deus? E assim, 9 dias depois, o mesmo faraó que desaprovou meu pedido de saída do Egito escreveu a palavra aprovado e fui dispensado com honra. Então achamos que isso significa uma história que ocorreu há 3.000 anos? Está acontecendo, se você acredita no nome de Deus. Só existe Deus. Ele realmente se vestiu de humanidade, se vestiu, e nós, a vestimenta exterior, esta é a vestimenta exterior que ele veste. Então, eu lhe faço uma pergunta, e você diz Eu Sou antes de dizer Eu Sou. Isso é Deus. Você pode não acreditar. Você é chamado a acreditar. Os filhos de Israel acharam muito difícil acreditar no tempo presente. Eles se dirigiam a ele como tu és. Esse não é o seu nome. Eles falam de Deus. Ele é. Esse não é o seu nome. Seu nome é Eu Sou. Mas o homem não consegue acreditar que esse é o nome de Deus. É o único nome de Deus que funciona neste mundo. Você pode orar para sempre a algum Deus externo e a outro ser, isso não vai funcionar. Vá e diga a eles que, quando perguntarem meu nome, Eu Sou te enviou. Diga-lhes eu sou quem eu sou o que eu sou aquilo que eu sou. Simplesmente diga Eu Sou. Êxodo 3, 14. Mas que homem acreditaria que isso funciona? Bem, estou falando por experiência própria. E o único Deus neste mundo que eu jamais, eu diria,
superaria. Eu jamais poderia superar esse Deus, nem na eternidade. Mas eu jamais poderia perder o Deus que conheço através de uma experiência no presente. Como eu poderia superar aquele Deus que me permitiu escapar do Egito? Eu sei exatamente como funciona. Eu sei exatamente o que eu fiz. Eu adormeci. Quem adormeceu? Eu. Esse é o nome dele. O Santo. Então eu realmente adormeci. De que maneira você adormeceu? Adormeci como se fosse um ser livre fora do Egito, vivendo na cidade de Nova York como civil e dispensado honrosamente, para que ninguém jamais pudesse questionar minha saída daquela área. Meus documentos estavam em ordem. E aquele que se opôs, 9 dias depois, teve que sancionar minha saída do Egito. E nós achamos que o Egito é o ombro nordeste da África? O Egito é aqui. Egito é onde quer que você esteja, onde você está confinado e não pode escapar. E a única saída é o nome de Deus. Se você não conhece o nome de Deus e não o aplica sabiamente, nunca sairá do Egito. E assim o Egito é o mundo da restrição. E o único nome do Santo é Eu Sou. Aqui está uma história real. Você pode tê-la lido. Saiu em uma revista, talvez um ano atrás. Um homem está se barbeando e sua filhinha de 6 anos observa o pai se barbeando. De repente, do nada, ela lhe disse: Papai, onde Deus realmente mora? E ele, enquanto se barbeava, respondeu: No poço. No poço. E ela lhe disse: Oh, papai! Com um desgosto na voz, porque a resposta, foi tão boba, tão estúpida. Então, no café da manhã, sua esposa lhe disse: Ei, o que você andou dizendo a Deb sobre Deus morar em um poço? E ele disse: Eu disse isso a Deb, que Deus mora em um poço. A cena veio tão distraidamente que ele nem percebeu que havia dito aquilo. De repente, uma imagem que se passava em sua infância, quando ele tinha 5 anos, 30 e poucos anos atrás, na Polônia, onde nasceu, surgiu em sua mente. Então veio a história. Com 5 anos de idade, e ali estava uma trupe de ciganos viajantes, e eles sempre viajam, não têm onde ficar para sempre, e pararam no pátio de seu pai para beber água. Este cigano gigante, fantasticamente, um homem maravilhoso, com uma barba curta, brilhante e flamejante, de um vermelho intenso, tirou daquele poço um balde d'água. Com os pés bem afastados, pegou-o com a mesma facilidade com que se pega uma xícara de chá, levou-o à boca e bebeu daquele balde maravilhoso de água fria, que pingou por sua barba ruiva. E este garotinho, de 5 anos, ficou intrigado. Quando terminou de beber a água e colocou o balde no chão, inclinou-se sobre o poço, segurou a lateral e espiou bem fundo. O menino ficou tão curioso que tentou subir pela lateral do poço para ver o que aquele cigano gigante estava olhando. Então o cigano viu o menino e, com um grande sorriso no rosto, pegou-o no colo e perguntou: Você sabe quem mora aí? O menino assentiu com a cabeça e respondeu: Não, ele não sabia. Ele respondeu: Deus mora lá. Então, ele o pegou no colo, empurrou-o para o poço e disse: Olha. O menino disse: Ora, sou eu. Então o cigano disse: Ah! Agora você sabe onde Deus mora. Isso é Deus. Não há outro Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3 versículo 2. Não há outro Deus. Deus se revestiu da humanidade, na verdade, se revestiu de todos nós, e está usando essas vestes. Ele está no fundo de nossas almas, o único Deus e seu único nome pelo qual ele responde é Eu Sou. Você pode chamá-lo de Senhor, pode chamá-lo de Deus, pode chamá-lo de Jesus, pode chamá-lo de qualquer coisa no mundo, mas quando você chama esses nomes, é outro. Quando digo Jesus, e todo o vasto mundo da cristandade se benze, dobra os joelhos e se curva, eles pensam em outro. Então, falo do Senhor, falo de Deus,
falo de Jeová, falo de qualquer nome, mas quando digo eu sou, é na primeira pessoa do singular. Vá e diga-lhes que meu nome é Eu Sou. Bem, se eu lhes disser que encontrei o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que então direi? Apenas diga que eu sou o único nome no mundo que realmente funciona. E falo por experiência própria. Meu faraó disse que não sairia deste complexo, que não deixaria o Egito. E essa foi a decisão do faraó. Então me lembrei do nome de Deus, pelo qual todas as coisas são possíveis, e presumi que eu era o que queria ser, e que estava a 3.200 quilômetros de distância. Presumi que não estava apenas a 3.200 quilômetros de distância, mas que estava lá para não precisar mais correr, que estava lá honrosamente dispensado. E assim, 9 dias depois, o coração daquele faraó derreteu-se e ele escreveu aprovado, quando antes havia escrito reprovado. Mas a mão de Deus apareceu diante do meu rosto. Pensamos que tudo isso é simbolismo, e é, mas, ó, que bela imagem! O dedo do Senhor apareceu, como nos é dito em Juízes 6, e então a mão de Deus apareceu em Daniel, e esta mão apareceu em Isaías. Quando a mão aparece, é Deus em ação. É Deus. Assim, o Espírito do Senhor, quando possui o homem, você pode dramatizar essa possessão da maneira mais maravilhosa, vendo Deus realmente se revestindo daquela pessoa, e realmente vestindo aquele homem como se fosse uma vestimenta externa. Pois eu usei aquela minha casa como uma vestimenta externa. Nos foi dito: sede imitadores de Deus como filhos amados. Se eu imitasse a Deus, e o nome de Deus é Eu Sou, e Ele me fez vivo ao me vestir, eu tornaria qualquer coisa neste mundo viva ao usá-la. E então, eu a usarei. Eu usei aquela casa que normalmente não teria sido vista por mim fisicamente até o fim da guerra, no final de 1945. Talvez eles até me mandassem de volta em 1946, como fizeram com muitos. Mas eu não esperei pelo fim da guerra. Eu não esperei pela voz do faraó. Sempre há faraós neste mundo. E o homem que desempenhou o papel de faraó, posso dizer a vocês, era um sujeito muito legal. Ele não sabia que estava interpretando o faraó, mas interpretou para que eu me esforçasse para acreditar no nome de Deus. E então, se eu não aceitasse o nome de Deus como realidade, eu teria interpretado o papel e passado os 5 anos inteiros, ou seja lá o que fosse, 4 anos. Mas eu me lembrei da palavra de Deus como revelada, e a palavra de Deus é contemporânea. As pessoas pensam que aconteceu há milhares de anos, e que esta é uma era completamente diferente, uma era completamente diferente. Esta é a mesma era, e todas as mesmas pessoas que há milhares de anos acreditavam na historicidade da história neste nível, estão reencenando toda a cena. Agora, elas estão tramando e planejando uma viagem a uma Terra Santa, e acreditam que a Terra Santa fica na costa norte da África. Elas vão ver onde ele nasceu e onde foi sepultado em um túmulo, e não sabem onde ele nasceu ou onde está enterrado. Ele está sepultado no crânio do homem. É desse mesmo túmulo que ele nasce. Esteja você aqui na América do Sul, na África, em qualquer parte do mundo ou na Europa, não importa onde você esteja. Ele não nasce naquela pequena área física chamada Egito. O Egito é o mundo, todo este vasto mundo, e sempre há aquele Egito do qual os filhos de Israel devem escapar. Então, eu lhes digo que não estou falando por teoria, estou falando por experiência própria. Eu vivenciei as Escrituras e sei que tudo é verdade, cada palavra é verdadeira. O que um homem sabe por experiência, ele sabe mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que pode saber essa mesma verdade de qualquer outra forma. Esta noite, eu lhes contei o que fiz para escapar do Egito, apesar da negação do faraó em relação à minha jornada. E vocês sabem o que eu fiz, ou acreditam que eu fiz, mas saberão mais profundamente quando aplicarem e fizerem. Então, se esta noite você estiver desempregado, ou algum ente querido estiver desempregado, e você apenas pensar nisso, colocá-lo no ar e ver este mundo radiantemente feliz no qual você viverá após o evento e permanecerá fiel a ele, ele será chocado tão normalmente quanto Deus o chocou como uma realidade viva neste mundo.
Mas tudo tem sua hora marcada. E você não pode, porque você quer isso esta noite, dizer que deve acontecer esta noite. Ela tem seu tempo determinado, e amadurecerá e florescerá. Se lhe parece longo, então seja paciente, espere, pois é certo e não tardará. Então, aqui está este mundo fantástico em que vivemos, e a história das Escrituras é verdadeira, cada palavra dela é verdadeira. Você poderia se vestir esta noite com qualquer coisa no mundo, e é a mesma coisa que Deus fez para te dar vida. Ele se vestiu de você. Ele está vestindo você como uma vestimenta exterior. Qual é a essência dessa vestimenta exterior? Eu sou. Se eu lhe disser, diga-me, quem é você? Antes de você responder, quer use as palavras eu sou ou não, você diz, eu sou fulano de tal. Essa é a essência, o coração de você, isso é Deus. Mas você pode não acreditar que isso é Deus, porque você se identifica com a vestimenta exterior. Mas Deus está trabalhando nas profundezas da nossa alma e está quebrando o muro de divisão entre esses dois e fazendo dos dois um, como nos é dito em Efésios. Ele o quebra e faz dos dois um novo homem no lugar dos dois, para que tenhamos paz. Efésios 2 versículo 14. Ele faz a paz dessa forma, porque dois é divisão, dois é simplesmente conflito. E então ele a quebra dentro de si mesmo, para que os dois se tornem um, para cumprir as Escrituras. E assim, ele deixa tudo neste mundo e se apega à sua esposa até que se tornem uma só carne. Eu sou a sua emanação, você é a sua emanação. Então ele entra na sua emanação e então ele deixa tudo até que os dois se tornem um. Então ele quebra esse muro de divisão. Então eu falo de Deus, isso é dois, eu falo do Senhor, eu falo disto, eu falo de Jesus, eu falo de Cristo, mas eu não posso falar do eu sou, quando há apenas o eu sou. Esse é o Santo um, não dois. Agora ouçam as palavras com atenção. É do capítulo 43 do livro de Isaías. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Agora, a palavra traduzida, e ouçam com atenção, voltem. Eu sou o Senhor, a palavra traduzida como Senhor é o mesmo eu sou, eu sou o eu sou. Agora, a próxima palavra é teu Deus, isto é, o teu eu sou. Eu sou o eu sou, que é o teu eu sou, é o que significa literalmente. Teu Salvador, vocês não têm outro Salvador além do vosso maravilhoso eu sou, e além de mim não há Salvador. Então eu poderia ter escrito ao presidente e dito: sou um bom democrata, votarei em você e tenho toda a comunidade me apoiando. Quero sair e tenho mais de 38 anos. Talvez ele tivesse acreditado em mim ou investigado minha alegação e talvez agido de acordo. Mas eu não escrevi ao presidente, fui direto ao eu sou. E assim, concedi ao meu coronel o direito de dizer não, reprovado. Esse é o direito dele. Ele é o faraó. Então, não sou eu o filho de Israel pedindo para me deixar ir? E então eu imploro: por favor, deixe-me ir do Egito, e o faraó diz: não, reprovado. E então, eu dormi no meu pequeno berço e presumi que sim, e o nomeei. Vesti-me com o que desejava e fiquei 9 dias elaborando-o. Então, 9 dias depois, ele, o faraó, cujo coração antes era como sílex, agora se derrete, e assina a petição sem nenhum outro apelo da minha parte. Ele me chamou, eu não fui vê-lo. 9 dias depois, ele me ligou e disse: você ainda quer sair? Eu disse que sim, senhor. Então ele assinou a petição, e 9 dias depois eu estava fora do Egito, em uma terra de liberdade. E então estou tentando compartilhar com todos neste mundo o que eu sei que o nome de Deus fará. Então você se considera pobre? Tudo bem, talvez você seja pobre, portanto, esteja restrito à terra do Egito, orando em nome de Deus para que ele o tire de lá. Bem, onde está? Não é Deus, nem Senhor, nem Jesus Cristo, nenhum desses, é eu sou. Esse é o nome de Deus. E então, quando você vai para a cama, eu sou. Você o nomeia e você se veste com ele,
assim como Deus se vestiu, e seu nome é Eu Sou, com você. Ele se vestiu com um homem e o vestiu como você vestiria uma vestimenta externa. E então ele acreditou que era a vestimenta, até que finalmente ele sabe que não é a vestimenta, ele é quem a veste. E quem a veste é Eu Sou. Então, experimente. E posso lhe dizer que nenhum poder na terra pode impedi-lo de realizar todos os seus desejos neste mundo. E então virá a mais fantástica série pré-determinada de eventos, para que Deus, no princípio, prove que podia entrar na morte, a morte de verdade, e escapar dela, expandindo-se além do sonho mais louco. É obra de Deus. E Deus fará isso. Então esta é a história do Santo. O Santo, o Infinito, está sentado aqui mesmo em todos. Quando você diz Eu Sou, é Ele. Mas se você se identificar com a vestimenta que veste e pensar Eu sou limitado, e olhar para o mundo exatamente como o vê, então você permanecerá no Egito. O propósito é sair completamente do Egito, até que chegue o momento em que você realmente sairá por meio de uma série das experiências místicas mais fantásticas que se possa conceber. Normalmente, não se poderia conceber as visões. Mas todas elas estão profetizadas nas Escrituras. Essa série acontecerá quando chegar o momento em que você partirá completamente deste mundo pela última vez. Mas até que esse momento chegue, aquele que teve as experiências deve compartilhá-las com todos os que ficaram para trás. E então lhe disseram para não falar sobre isso. Estas são suas palavras no capítulo 20 do livro de Jeremias. Se eu disser que não o mencionarei nem falarei mais em seu nome, então há em meu coração como um fogo ardente, encerrado em meus ossos, e estou cansado de contê-lo, e não posso. Versículo 9. Eu não poderia conter o impulso de contar a vocês o que aconteceu comigo e o que vivenciei, assim como não poderia parar de respirar agora e esperar, sem fôlego, estar 5 minutos depois ainda neste mundo, no que vocês chamam de vida, eu não poderia. Não posso conter o impulso de falar sobre isso. Se eu disser que não o mencionarei nem falarei mais em seu nome, então há em meu coração como um fogo ardente, encerrado em meus ossos, e eu não posso suportar, simplesmente não posso. Pois não consigo conter esse impulso de lhe falar do Deus verdadeiro neste mundo. E o único Deus verdadeiro está abrigado em você como sua própria e maravilhosa imaginação humana. De modo que, tudo o que você contempla, embora pareça exterior, está dentro, em sua maravilhosa imaginação humana, e este fabuloso mundo da mortalidade é apenas sua sombra. William Blake. Você nunca foi realmente incluído no mundo que descreve. O mundo que é descrito a partir da observação é sempre, como é descrito, relativo ao observador que o descreve. Ele não pode se colocar naquilo que descreve, não na eternidade. É sempre menor do que ele mesmo, o observador, não me importa quem você seja. Quando descrevo um mundo, é sempre relativo a mim mesmo que o descrevo, e não posso me incluir, o descritor, no mundo como o descrevo. Sou sempre maior do que o mundo que descrevo, e isso é Deus. E assim, você simplesmente descreve um mundo. E então, embora seja menor que você, para ter a experiência disso, vista-o como uma vestimenta. É menor que você, mas vista-o como uma vestimenta. Então Deus vestiu essa coisa como uma vestimenta, vestiu tudo isso como vestimenta, vestiu o mundo como uma vestimenta. Mas aquele que o veste é infinitamente maior, e sempre será maior do que aquilo que veste do que descreve. Ele não pode se incluir em sua descrição do universo. Então você tenta. Você tenta esta noite. E se não funcionar amanhã de manhã? O meu não funcionou no dia seguinte, embora eu tenha visto a imagem. Na primeira noite em que fiz isso, a mão veio, a mão de Deus, e eu sabia que estava feito. Mas esperei 9 dias, e 9 dias depois estava feito. Não fiquei furioso no intervalo de espera, esperei pacientemente, eu sabia que estava feito. E eu sabia, apesar daquele homem maravilhoso, que era meu coronel, que ele não tinha escolha no assunto. Não, nem mesmo se naquele exato momento ele tivesse que cair morto no mundo e seu sucessor assinasse a coisa, não faria diferença para mim, absolutamente nenhuma. Eu não o teria matado. Eu não teria atirado nele. Mas não importa o que acontecesse, ou ele próprio,
como portador, assinaria ou ele seria deslocado e alguém assinaria. Essa é a lei. Pois quando a mão de Deus apareceu. E quem pode deter a sua mão, ou dizer-lhe: o que fazes? Então, quando você vê a mão é como o Espírito do Senhor. De fato, no livro de Mateus, eles usam a palavra Espírito no capítulo 12 e Lucas, no capítulo 11, usa a palavra dedo. Se eu expulso demônios pelo Espírito do Senhor, e então em Lucas. Se eu expulso demônios pelo dedo do Senhor. Então, eles o acusaram de expulsar essas coisas de uma maneira estranha. Assim, o Espírito do Senhor em um livro é chamado de dedo do Senhor no outro. Quando você vê isso, todas as imagens das Escrituras são verdadeiras. Eles não as inventaram. Os evangelistas não se sentaram e tentaram descobrir alguma filosofia de vida viável. Eles simplesmente tiveram a visão e a registraram. No Antigo Testamento, eles não estavam elaborando alguma filosofia de vida. Eles tiveram a visão e a registraram. Então, quando alguém o chama de dedo do Senhor, e outro o chama de mão do Senhor, e outro o chama de braço do Senhor, é a mesma coisa que o Espírito do Senhor. Portanto, quando o Espírito do Senhor desce sobre o homem em forma corpórea como uma pomba, ele nunca mais se afasta. Mas até que ele desça sobre o homem em forma corpórea como uma pomba, você pode fazê-lo descer sobre você temporalmente, lembrando-se do nome dele e invocando-o. Mas quando ele desce sobre você em forma corpórea como uma pomba, ele nunca mais se afasta daquele momento em diante. Mas até lá, ele virá em forma temporal, e você pode fazer como eu fiz quando o faraó disse não ao meu pedido. E, apesar do não dele, você sai mesmo assim. Então, esta é a história que tenho esta noite sobre o santo. É um com um maiúsculo, e este é o meu nome para sempre, por todas as gerações, como lhe é dito, capítulo 3, versículos 14 a 16 no livro do Êxodo, vai e diga-lhes, este é o meu nome para sempre, não tenho outro nome. O capítulo 3 do Êxodo, começando no versículo 14, quando esta fantástica revelação é feita ao homem. E então aqui, quando você diz eu sou, é ele, e não há outro Deus. Ele não está hoje em algum alto cargo, exceto onde ele está, onde você está agora. Portanto, não vá para você mesmo. Você nunca o encontrará, onde ele nasceu ou onde foi enterrado. Ele está enterrado em seu próprio crânio humano maravilhoso, é onde ele está enterrado. E ele está sonhando o sonho mais fantástico. Estou mostrando a vocês como mudar o sonho usando o nome dele, até o dia em que ele desperta do sonho e se encontra sepultado, e então ele sai. Quando ele sai, o mundo inteiro se transforma para ele. Nunca mais ele entrará naquele túmulo. Ele o deixou. Ele entra em um mundo completamente diferente, um mundo que está preparado, aguardando a saída do sonhador, que é Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Desde esta noite? Não, não. Nesse momento tem uma pausal. Oi tão vívido. Na verdade, eu deveria ter contado, mas um amigo meu que veio até mim para corrigir o manuscrito do meu livro quando contei aquela história, contei a história inteira para ele, e ele disse: se eu fosse você, eu apagaria o aspecto místico da história, porque as pessoas que lerem o livro pensarão que devem ter essa visão para obter resultados semelhantes. E assim, eu segui sua decisão e não contei como realmente aconteceu. Contei a história, mas apaguei o aspecto místico dela, o que eu não deveria ter feito. Mas ele prevaleceu e me disse que seria melhor para a posteridade se ela não tivesse sido anexada a algum aspecto místico. Porque, quer você realmente tenha visto a mão ou não, se você acredita no nome de Deus e confia nele implicitamente, adormecendo vestido com seu desejo realizado, isso funcionaria sem o nome da mão, ou do dedo, ou do braço. Mas não incorporei a essa história a experiência real que tive, pela simples razão de que achei que ele poderia ser sábio em sua recomendação. Alguns, nunca tendo tido uma visão, pensariam: bem, preciso ter a visão para que funcione. Então, acreditei nele e não contei a história na íntegra. Pergunta inaudível. Resposta. A primeira vinda?
O reino do Senhor? Eu estava na presença dele e sabia exatamente, ele incorpora seu corpo e nos torna todos iguais, um por um. Mas eu não seria o primeiro a contar isso. Está contado na Bíblia, no livro de Daniel, o livro do Apocalipse. Fim da fita. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem os áudios do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.